Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje a gente vai começar a ver a parte dos cálculos estequiométricos. Então a gente estava trabalhando todos os assuntos passados, foi para a gente chegar nessa parte de estequiometria. Então a gente vai ver hoje dois cálculos estequiométricos e para não ficar muito pesado, aí na próxima aula a gente vê o restante, tá certo? Então vamos lá. Então, estequiometria ela vai estar relacionada à questão de quantidade, seja quantidade de matéria, seja quantidade de massa, a massa dos produtos, massa dos reagentes, e em alguns casos também pode até envolver a parte de volume. Então, uma coisa importante que a gente também tem que ter em mente, né, tem que lembrar, é que essa parte de estequiometria ela está associada à proporção dos coeficientes estequiométricos. E vamos entender um pouquinho mais da palavra, né, o que é que significa estequiometria. Então, estequiometria vem da palavra do grego stechion, que significa a medida dos elementos químicos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a parte de estequiometria ela envolve a quantidade, está envolvendo ali a quantidade de cada substância em uma determinada reação química, tá? Quando a gente fala de coeficiente estequiométrico, a gente tem que lembrar que a gente está falando de coeficientes estequiométricos de equações balanceadas. Então, a gente pode associar a quantidade de matéria, que é o mol, né, com outras grandezas, tá? Então, a gente pode associar a quantidade de matéria com volume, com massa, tá? Então, vamos lá para o nosso exemplo. A gente tem aqui, ó, um mol de CO, tá? E esse 1 mol de CO, 1 mol de qualquer coisa, ele é 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, tá? Então, 1 mol de CO, ele está associado a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de CO, a gente também pode associar isso daí ao volume, né? Então, um mol de CO, ele ocupa 25 litros nas condições ambientais de temperatura e pressão, tá? E um mol de CO, ele também vai estar relacionado à massa, ou seja, um mol de CO, ele tem 28 gramas. Aí vamos lembrar rapidinho como é que a gente calcula a massa molar, tá? Então, a massa de CO, né, a massa do carbono é 12, a quantidade de carbono que a gente tem aqui é 1, então 12 vezes 1, 12. O O, 16, então 16 vezes a quantidade de O, que a gente só tem 1, então 16. Então 12 mais 16, 28. Então a gente tem, ó, 28 gramas por mol, tá? Isso significa o quê? Isso significa que um mol, ele vai ter 28 gramas de CO, certo? Então, ó, com base nessas relações, a gente pode dizer, ó, aqui tem a equação química do CO, né, do oxigênio formando CO2, tá? Então, ó, o que é que isso aí significa? Significa que aqui, ó, a gente tem duas moléculas de CO, tá? Uma molécula aqui de oxigênio e duas moléculas de CO2, tá? Então, a gente pode associar isso daí em relação à molécula, em relação ao mol também, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter também, deixa eu apagar, 2 mols de CO, tá? A gente vai ter 1 mol de oxigênio e vamos ter 2 mols de CO2, tá? E a gente poderia associar isso aí também ao volume, como a gente fez no exemplo anterior. Então, a gente só multiplicaria, ó, a quantidade o coeficiente estequiométrico vezes aquela quantidade de volume. Mas essa parte do volume a gente vai ver depois, tá? E aí, em relação à massa também. Então, a gente tem o coeficiente estequiométrico aqui multiplicado pela massa, tá? Então, a gente tem aqui do exemplo anterior que a gente fez de CO, e aqui a gente tem para o oxigênio 1, né? Então, 1 vezes 32 e 2 vezes 44. Bom, então vamos entender um pouco melhor sobre essas relações estequiométricas, né? A gente vai ter a nossa equação química e através da nossa equação química a gente vai poder extrair certas informações, tá? Estabelecer certas relações. Então aqui a gente vai ter a nossa equação química do combustão do etanol, tá? Onde a gente pode, através só da equação, a gente pode achar quantidade de matéria, que é o número de mol, a gente pode achar o número de molécula e podemos achar também a massa. E a gente vai ver mais na frente que a gente também vai poder achar o volume, mas aí fica para
depois, tá? Ó, aqui a gente vai ter a molécula do etanol, tá? Então, a gente sabe, ó, pelos coeficientes estequiométricos, a gente tem como associar em relação à quantidade de matéria. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai ter 1 mol, tá? Então, aqui, ó, de etanol. A gente vai ter 3 de oxigênio, vamos ter 2 de gás carbônico e vamos ter 3 de água. A gente pode saber também a quantidade de molécula. A gente sabe que 1 mol, ele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Então, ó, aqui a gente vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, porque a gente só tem 1 mol. Nesse caso aqui, como a gente tem 3, a gente vai multiplicar esse 3 pela quantidade de molécula que tem em um átomo, né? Então, 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Nesse caso daqui, ó, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. E nesse caso aqui, como a gente tem 3 mol, 3 vezes 6 vezes 10 a 23, tá? Bom, vamos relacionar também em relação à massa. Então, aqui, ó, a gente também tem como achar a massa de cada substância. A gente acha essa massa através da nossa massa molar. Então, ó, é que a gente já fez aquele exemplo de calcular anteriormente, tá? Aqui eu só vou fazer só para vocês relembrarem novamente. Então, vamos calcular aqui a massa molar de C2H6O, tá? Então, a gente sabe que o carbono, ele tem 12 gramas, tá? Então, 12, não vou nem botar isso daqui, 12 vezes a quantidade que a gente tem, que é 2. Vamos fazer para o hidrogênio agora. O valor do hidrogênio é 1 grama, então, 1 vezes 6. E do oxigênio, 16. Então, 16 vezes 1, que é a quantidade de oxigênio que a gente tem, né? Aqui nós vamos ter 24, 6 e 16, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 46 gramas por... Opa, deixa eu apagar aqui. Por mol, tá? Isso significa que em 1 mol de etanol, a gente vai ter 46 gramas, tá? Então, aqui, ó, a gente está associando, né, a massa, então, 46 vezes 1, né, que é a quantidade de mol. Se a gente tivesse, por exemplo, 2, então seria 2 vezes 46 gramas, tá? Em relação ao oxigênio, a gente fez esse mesmo cálculo para o oxigênio, deu 32. Como a gente tem 3 mols aqui, a gente multiplica essa massa por 3. A mesma coisa no gás carbônico, a gente calcula a massa molar dessa forma e aí depois a gente multiplica ela pela quantidade de mol da molécula, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui para água. Então, a gente pode estabelecer, ó, só através da equação química, veja o que é que uma equação química ela fornece para a gente de dados, tá? Ela dá para a gente de dados, tá? Bom, gente, nessa primeira parte é importante a gente deixar claro que a gente está trabalhando, pensando que os nossos reagentes, que os reagentes presentes nas nossas equações, eles vão estar 100% puros. O que na prática não é bem comum, tá? Em laboratório, por exemplo. Outra coisa é em relação aos rendimentos da reação. A gente está estabelecendo que os rendimentos das nossas reações eles vão ser 100%, o que também, na prática, também não ocorre, tá? Outra coisa também é que em relação aos coeficientes estequiométricos, a gente está trabalhando com equações já balanceadas e com esses coeficientes já exatos. E aqui é só para a gente recapitular, né, aquela associação. Então, a gente tem que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? A gente pode associar isso daqui também à massa molar e a gente pode associar isso daqui também, ao volume, tá? Só que aí essa parte de volume a gente não vai ver isso agora. E vamos começar essa parte dos cálculos teóricos. Então, o primeiro cálculo que a gente vai ver é em relação à quantidade de matéria versus quantidade de matéria. Então, na questão, né, no problema, ele vai estar fornecendo para a gente a quantidade de matéria de uma determinada substância, que é o N, né, o número de mol, e vai estar pedindo o número de mol de outra determinada substância.
Uma coisa importante da gente comentar aqui também é que geralmente nesses cálculos teóricos a gente tem associação de uma substância a outra, ou seja, a gente vai ter a associação de duas substâncias, tá? Então vamos lá para o exemplo. Nesse exemplo ele diz assim: qual a quantidade de matéria, ou seja, o N, né, o número de mol, de álcool etílico, de etanol, né? Então ele está pedindo aqui, ó, o N, que deve reagir para fornecer 12 mol de gás carbônico. Então, ele está associando o etanol ao gás carbônico, tá? Então, aqui, ó, ele está querendo saber a quantidade de N, quantidade de matéria do etanol para reagir com 12 mol de gás carbônico, tá? Então, a gente vai fazer essa associação. Para isso, a gente precisa de quê? Do número de mol. Então, aqui a gente vai ter, ó, 1 mol, né, de álcool etílico, vai estar para 2 mol de gás carbônico. Então, 12 mol, que é o que ele está fornecendo na questão, vai estar associado a quantos mol de álcool etílico. Aí a gente só fazer essa regra de 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, que x, né, 2 vezes x, vai ser igual a 1 vezes 12. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 2, x vai ser igual a 6 mol. Então, para produzir 12 mol de gás carbônico, a gente precisa de 6 mol de etanol, tá? Então, essa é o primeiro cálculo, essa é a primeira associação que a gente faz. Número de mol versus número de mol. Bom, pessoal, eu tive que gravar essa parte novamente porque deu um probleminha no áudio, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver agora a relação entre massa e massa, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente faz é olhar, ver o problema e ver quais são as substâncias que ele está relacionando. Geralmente, ele relaciona duas substâncias, tá? Nesse caso aqui, ó, ele está dizendo assim: qual a massa de oxigênio necessária para queimar completamente 161 gramas de etanol? Então, ele está relacionando oxigênio com etanol. Então, deixa eu marcar aqui para a gente não esquecer. A gente está relacionando o oxigênio com o etanol, tá? E aí ele está pedindo o quê? Ele está pedindo, ó, a massa, né, de oxigênio, tá? Em grama, para queimar completamente 161 gramas de etanol, tá? Aí aqui a gente vai ser um pouquinho diferente do exemplo anterior, que era mol por mol, porque aqui a gente vai ter que achar a relação da massa. E como é que a gente faz essa relação? Através da massa molar, né? Porque a massa molar ela estabelece justamente essa relação da massa pelo número de mol, tá? Aí vamos só ver aqui, antes da gente calcular a massa molar, vamos achar a relação em mol dessas duas substâncias, tá? Aqui, ó, no etanol a gente tem quantos mol? 1 mol está para 3 mol de oxigênio, né? Eita, deixa eu botar aqui, 3 mols de oxigênio, certo? Então, vamos calcular a massa molar do etanol e do oxigênio. Eu vou calcular aqui em cima e daqui a pouco eu volto. Pronto. Então, aqui ó, a gente calculou a massa molar do etanol, que é 46 gramas por mol, e calculamos também a massa do oxigênio, que é 32 gramas por mol, tá? Então, vamos colocar aqui. Em 1 mol de etanol, a gente tem quanto? 46 gramas, tá? Então, 46 gramas, ó. Só para lembrar isso daqui, ó. A massa molar que a gente calculou, isso quer dizer que em 1 mol a gente tem 46 gramas, tá? É isso daqui que está dizendo. Vamos lá. E aqui, em relação ao oxigênio. Em relação ao oxigênio, a gente tem que prestar atenção em um detalhe. A gente calculou aqui, ó, a massa para 1 mol, só que aqui ele está dando a massa, ele está pedindo a massa para 3 mols. Então, a gente vai ter que multiplicar essa massa daqui por 3, tá? Então, 32 vezes 3 é igual a 96 gramas, tá? Então, ó, aqui tá 96 gramas. Então, a gente estabeleceu agora essa relação em relação à massa, tá? E aí, ele tá querendo saber o quê? Ele tá querendo saber 161 gramas de etanol
está para quantas gramas de oxigênio? Então, X. Então, vamos calcular isso daqui, eu vou botar do outro lado para ficar mais organizado. Então, 46 vezes X é igual a 96 vezes 161. Então, X é igual a 96 vezes 161 dividido por 46. Então, X vai ser igual a 351,3 gramas. De quem? De O2, tá? De oxigênio. Então, aqui, ó, a gente já achou a quantidade de massa de oxigênio que se precisaria para queimar 161 gramas de etanol. Então, a gente estabeleceu, ó, a relação em massa para essas duas moléculas, certo? Bom, gente, então hoje a gente vai parar por aqui, tá? Para também não ficar tão pesado para vocês. Deem uma olhadinha nesse vídeo, tem outros vídeos na internet de outros professores, então qualquer coisa vocês dão uma olhada também nesses outros vídeos e qualquer dúvida podem mandar mensagem, tá? Abraços, se cuidem e até a próxima.